Olá e seja bem-vindo a mais uma aula e agora a gente vai falar sobre tabelas no Bootstrap. Então, o legal do Bootstrap é porque ele tem um sistema de tabelas que já faz coisas que a gente fazia na mão há muito tempo. Então, coisas que a gente fazia, todo um CSS, todo um trabalho para fazer, ele já faz relativamente, aliás, não relativamente, muito simples para a gente. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma tabela normal com nome, sobrenome e e-mail das pessoas, tá? Então, ó, table, não precisa nem botar a borda. Então, table. Aí eu vou criar uma linha com cabeçalhos, né? Então, por exemplo, nome, sobrenome e e-mail. E aí eu vou criar aqui linhas de dados com, por exemplo, fulano de tal, fulano@hotmail.com. E aí eu vou copiar essa linha só para botar mais duas linhas aqui, tá? E a gente vai ter nossa tabela padrão aqui, ó. Muito linda, muito maravilhosa. E agora eu vou aplicar o Bootstrap nessa tabela. Ó que legal. Se eu ponho aqui class table, só isso. Dei um F5, ó só. Toda a nossa tabela já foi formatada com separação de linhas, espaçamentos. Ele põe em negrito aqui o cabeçalho, né, da minha tabela. Tudo bem? Só de eu adicionar uma classe ele já fez tudo isso. E aí eu posso fazer ainda mais. Eu posso adicionar uma outra classe aqui chamada, por exemplo, table stripped. E o que é que ele vai fazer? Basicamente ele vai fazer isso, ó. Por linha sim, linha não, nos itens aqui. Tudo bem? Então, isso facilita na hora de eu identificar quais itens, né? Quais as linhas, se tiver uma tabela com muitos itens, fica fácil de identificar quais os itens aqui que eu vou usar. Tudo bem? E eu posso, inclusive, remover desse processamento o meu cabeçalho, simplesmente alterando aqui, adicionando um t-head aqui no começo da minha tabela, tá? Opa. E um t-body no fim, no caso no fim não, no corpo da minha tabela, né? Isso vai fazer com que, deixa eu só formatar aqui, isso vai fazer com que, ó, na hora do stripped, na hora dele botar a linha assim, ele, cor sim, cor não, ele vai pular o cabeçalho, então vai ficar o cor sim, cor não apenas nos dados, entendeu? Então, beleza. Outras formas de eu ordenar, aliás, estilizar a minha tabela, é, por exemplo, botando bordas em todas as partes da minha tabela. E eu faço simplesmente table border red. Feito isso, essa classe, ó, ele continua com a mesma formatação, mas põe agora, ó, bordas e faz realmente uma tabela da minha tabela que está exibindo aqui, tá? Inclusive eu posso fazer, por exemplo, ó, uma outra classe, table hover. E ó, ela fica uma tabela normal, só que quando eu passo, ó, o mouse, ó, ela faz esse efeitozinho de passar o mouse nos itens. E isso eu só adicionei uma única classe. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quero diminuir um pouco o espaçamento entre esses itens, eu posso usar table condensed. Ó, ele vai juntar um pouco mais. Claro que não vai juntar igual a uma tabela sem nenhum estilo, mas ele vai ser mais juntos os itens aqui. Tudo bem? E aí eu posso usar, por exemplo, itens contextuais na minha própria tabela. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que esse usuário primeiro aqui, ele está ativo no meu sistema, por algum motivo. Deixa eu só tirar o condensado aqui, para ele voltar para normal, tá? E aí eu venho aqui na linha e eu ponho
class active. Ele já deixa esse item aqui marcado por padrão, por assim dizer, né? Então, por exemplo, se eu quero ele dizer quais usuários estão ativos com verde e quais estão desativados com um vermelho, por exemplo. Então eu ponho aqui, ó, success, e ele vai ficar, ó, verdinho nesse usuário. Aí esses dois aqui, ele vai estar danger, no caso se eu usar a classe danger, ele vai ficar aquele avermelhado, né? Então, ó, esses outros aqui estão desativados. E aí eu vou ativar esse do meio. Eu só mudo para sucesso. E aí ele fica ativado. Beleza? E aí eu tenho várias opções de manipulação da minha tabela. Tudo bem? E você vê que eu montei uma simples tabela e apenas adicionando uma única classe nela, ele formatou e estilizou e deixou ela bonitinha para usar em qualquer situação. Tudo bem? Então, esse foi o conteúdo de tabelas, para você formatar suas tabelas do seu site de forma visualmente interessante. Tudo bem? Então, beleza, vamos para a nossa próxima aula.